Olá pessoas, Jason aqui e no vídeo de hoje eu te conto a história da Nintendo e seus consoles. Vou deixar no card e na descrição os vídeos da Atari e da Sega para quem não viu ou quer rever. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos lançamentos. Arrebenta no like e sem mais enrolações. Bora para esse super vídeo! A Nintendo Kabushiki Gaisha é uma desenvolvedora e publicadora japonesa de jogos eletrônicos e consoles, sediada em Kyoto. Foi fundada em 23 de setembro de 1889 pelo artesão e empresário Fusajiro Yamauchi e originalmente era uma fabricante de cartas de baralhos tradicionais japonesas. A Nintendo continuou nesse ramo por mais meio século, no caminho passando por períodos de sucesso e dificuldade, começando a se aventurar em novos negócios a partir da década de 1960. A empresa finalmente entrou no mercado de jogos eletrônicos em 1977. Entre os nomes mais importantes da Nintendo, além do seu fundador, destacam-se Shigeru Miyamoto, designer e produtor de jogos eletrônicos, criador das séries Super Mario, Donkey Kong, Legend of Zelda, Star Fox, F-Zero, entre outras. E Keiji Inafune, ou Inafking, como aparece nos créditos de vários jogos onde ele foi designer e ilustrador, sendo mais conhecido por ter sido co-designer de Mega Man. Mas ele também trabalhou no primeiro Street Fighter de 1987 e atualmente, com sua própria companhia, é o criador do sucessor espiritual do Mega Man, Might No. 9. O primeiro console da Nintendo foi o Color TV Game, na verdade uma série de 5 consoles de videogames domésticos lançados apenas no Japão, em 1977, vendendo 3 milhões de unidades no total, tendo assim o maior número de vendas de toda a primeira geração de consoles de videogame. Originalmente lançado no Japão em 15 de junho de 1983 como Nintendo Family Computer ou apenas Famicom, na América, Europa, Ásia e Austrália como Nintendo Entertainment System ou NES, a partir de 1984 e no Brasil como Nintendinho, em 25 de outubro de 1985, tornou-se o maior sucesso comercial de sua época, terceira geração 8 bits, vendendo quase 62 milhões de unidades. Em 2022, o Nintendinho encontrava-se na 13ª posição na lista dos consoles de jogos eletrônicos mais vendidos de todos os tempos e em 8º lugar entre os consoles de mesa mais vendidos. Sucedendo ao Nintendinho, chegamos ao console de 4ª geração da Nintendo, de 16 bits, o Super Nintendo, ou Super Famicom no Japão. Esse foi outro fenômeno de venda da Nintendo, cujo controle com 4 botões em cruz YBAX, 2 botões de ombro LR e 2 botões no centro Start Select, foi copiado por todos os consoles seguintes, embora a Sony tenha duplicado os botões de ombro de seus controles. E também o responsável por uma das maiores rivalidades no mercado de consoles na década de 1990, concorrendo diretamente contra o Mega Drive. Eu falo mais sobre isso no vídeo da Sega, link no card e na descrição. Lançado no Japão em 21 de novembro de 1990, nos Estados Unidos e Europa em 92, e no Brasil em 30 de agosto de 1993, o Super Nintendo vendeu mais de 49 milhões de unidades até 2003, uns 12 milhões a menos que seu antecessor, mas ainda assim, ficando na 16ª posição na lista de consoles de jogos eletrônicos mais vendidos de todos os tempos, e em 10º lugar entre os consoles de mesa mais vendidos. O console de 5ª geração da Nintendo foi o famigerado Nintendo 64, assim chamado por ser um console de 64 bits, introduzindo 3D nos jogos, tornando-os mais imersíveis. Lançado em 23 de junho de 1996 no Japão e apenas 3 meses depois nos Estados Unidos e Brasil, foi um ótimo console, que pecou em ser o último grande console doméstico a utilizar cartuchos, em oposição aos seus concorrentes de geração, que já faziam uso de uma nova mídia, o CD. Mesmo assim, vendeu quase 33 milhões de unidades, ficando em 18º na lista de consoles de jogos eletrônicos mais vendidos de todos os tempos, e com a 13ª posição entre os consoles de mesa mais vendidos. O GameCube é o console de 6ª geração da Nintendo,
lançado em 14 de setembro de 2001 no Japão, apenas 2 meses mais tarde nos Estados Unidos e chegando ao Brasil em 23 de agosto de 2002, pouco depois do lançamento dele na Europa e Austrália, em maio daquele ano. O console trazia jogos de mini DVD, visto que o sistema dele não foi projetado para reproduzir DVDs ou CDs de áudio em tamanho real, diferentemente de seus concorrentes, sendo focado apenas em jogos. Por essa razão, o GameCube vendeu apenas 21,7 milhões de unidades, ficando em 21º lugar na lista dos consoles de jogos eletrônicos mais vendidos de todos os tempos e na 16ª posição entre os consoles de mesa mais vendidos. O Wii foi o console de 7ª geração da Nintendo, lançado em 19 de novembro de 2006 como sucessor do GameCube. No Brasil, chegou em 23 de dezembro do mesmo ano, trazia um joypad que mais parecia um controle de TV, com giroscópio e acelerômetro, com o objetivo de fazer capturas de movimento. A mídia dos jogos do Wii era maior do que a do seu antecessor GameCube, similar aos CDs e DVDs, embora esses ainda não pudessem ser reproduzidos no Wii. Com 101,6 milhões de cópias vendidas, encontra-se na 7ª posição dos consoles de jogos eletrônicos mais vendidos de todos os tempos e em 5º lugar entre os consoles de mesa mais vendidos. O próximo console doméstico da Nintendo foi o Wii U, de 8ª geração, lançado em novembro de 2012 mundialmente, sendo o primeiro console da Nintendo a suportar gráficos em HD. O controle possui tela sensível ao toque incorporada, botões direcionais, alavancas analógicas e gatilhos. A tela do controle pode ser usada como complemento para a tela principal ou para jogar o jogo diretamente no gamepad. Vendeu apenas 13,5 milhões de unidades, figurando na 22ª posição na lista dos consoles de jogos eletrônicos mais vendidos de todos os tempos e em 17º lugar dos consoles de mesa. O console mais recente da Nintendo é o Wii Switch, híbrido de 8ª e 9ª geração, revelado em 2016, mas lançado oficialmente em 3 de março de 2017, chegando ao Brasil só 3 anos mais tarde. O Switch é um console portátil semelhante a um tablet, que com o auxílio de um dock, vira console de mesa. Possui 2 controles sem fio chamados Joy-Cons, que podem ser usados individualmente ou acoplados na base do modo portátil. Esse fenômeno da Nintendo concorre tanto com os consoles de 8ª, como também com os de 9ª geração da Sony e da Microsoft. E ainda assim, com mais de 143 milhões de unidades vendidas, mantém-se em 3º lugar na lista dos consoles de jogos eletrônicos mais vendidos de todos os tempos, atrás apenas do PS2 da Sony e do Nintendo DS, e na 2ª posição tanto entre os consoles de mesa mais vendidos, atrás só do PS2 da Sony, como também dos consoles portáteis mais vendidos, atrás só do DS, também da Nintendo. Veja a tabela com os 22 consoles de mesa mais vendidos. Pause o vídeo para ver com calma. E por falar em consoles portáteis, a Nintendo lançou diversos modelos, sendo o primeiro o Game Watch, literalmente, jogue e assista. Este console de 2ª geração foi criado pelo designer Gunpei Yokoi, tornando-se o primeiro grande sucesso da Nintendo no ramo dos jogos eletrônicos, produzido entre 1980 e 1991, com 43 milhões de unidades vendidas. Foi sucedido pelo icônico Game Boy, console de 4ª geração também criado por Gunpei Yokoi, lançado em 21 de abril de 1989. Versões redesenhadas do console foram lançadas em 96 e 98. Game Boy Pocket e Game Boy Light, respectivamente, só no Japão. Primeiro console portátil a rodar jogos em cartuchos inseridos, o Game Boy concorreu com o Game Gear da Sega, o Lynx da Atari e o Turbo Express, mas teve aceitação muito maior do que seus concorrentes, vendendo quase 70 milhões de unidades, ficando com a 6ª posição na lista dos portáteis mais vendidos. O Virtual Boy foi um portátil de 5ª geração da Nintendo, projetado por Gunpei Yokoi, lançado em 21 de julho de 1995, no Japão, e descontinuado apenas 5 meses após seu lançamento, sagrando-se o maior fracasso da Nintendo, com apenas 770 mil unidades vendidas. O motivo? Com um processador de 32 bits, sendo o primeiro portátil da história a apresentar tal processador, 6 anos antes do Game Boy Advance, com 2 telas em formato de óculos apoiados sobre um tripé,
O portátil oferecia gráficos 3D, visando acompanhar a moda de realidade virtual da época. Sua tela apresentava apenas duas cores, preto e vermelho, que causavam dores de cabeça em quem jogava por um tempo muito longo. O preço alto e o número pequeno de jogos disponíveis também contribuíram para o fracasso do Virtual Boy, que foi sucedido pelo Game Boy Color, console de quinta geração 8 bits, lançado em 21 de outubro de 1998, e trazia uma tela colorida em vez de monocromática como seu antecessor, mas não é retroiluminada. Com quase 50 milhões de unidades vendidas, figura na sétima posição dos portáteis mais vendidos e em quarto lugar na lista dos consoles de jogos eletrônicos mais vendidos de todos os tempos. Junto com o Game Boy, soma 118,69 milhões de unidades vendidas. A lista completa com os consoles mais vendidos de todos os tempos será mostrada no vídeo da Sony, então já se inscreve e ativa o sininho para ser notificado assim que o vídeo da Sony for lançado aqui no canal. Combinado? O console de sexta geração dos portáteis da Nintendo foi o Game Boy Advance, ou GBA, com suporte para operações simples em 2D, 32 bits, usando elementos gráficos chamados sprites. Alguns jogos levaram o GBA ao limite com gráficos simples em 3D. Lançado em 21 de março de 2001 no Japão e em 11 de junho do mesmo ano aqui no Brasil, o GBA ganhou dois redesigners, GBA SP em 2003 e Game Boy Micro em 2005. Ao todo vendeu 81 milhões e meio de unidades, ficando na terceira posição entre os portáteis mais vendidos e em 10º lugar na lista dos consoles mais vendidos de todos os tempos. O Nintendo DS é o portátil de sétima geração da Nintendo, lançado em 21 de novembro de 2004, para concorrer com o PSP da Sony. Ele é visivelmente distinto por seu design abre e fecha e duas telas. DS significa Dual Screen. A tela inferior sensível ao toque. Também possui microfone embutido e conexão sem fio wireless. Teve 3 redesigners, o DS Lite em 2006, DSi e DSi LX em 2009. Ao todo, os modelos do DS venderam mais de 154 milhões de unidades, tornando-o o portátil mais vendido até hoje e o segundo videogame mais vendido de todos os tempos, atrás apenas do PS2 da Sony. O DS foi substituído pelo 3DS, portátil de oitava geração da Sony, lançado em 26 de fevereiro de 2011, para concorrer com o PS Vita da Sony. Seu nome se deve à capacidade de produzir imagem em 3D sem óculos especiais. Também possui retrocompatibilidade com seu antecessor, o DS. Vendeu quase 76 milhões de unidades, ficando em quinto lugar entre os portáteis mais vendidos e na 12ª posição dos videogames mais vendidos de todos os tempos. Em 11 de outubro de 2014, o último portátil da Nintendo da família DS, o New 3DS de oitava geração, foi lançado. Entre as principais diferenças em relação aos seus antecessores, o New 3DS possui cartão microSD de 4 GB incluso e detecção facial para melhorias no 3D estereoscópico. Ainda no mercado de videogames, conta com mais de 4 milhões de unidades vendidas. O mais recente portátil da Nintendo é o Switch Lite, de oitava geração. Lançado em 20 de setembro de 2019, já vendeu quase 24 milhões de unidades. E essa é a tabela com os 13 portáteis mais vendidos, e a lista completa com os 40 consoles mais vendidos de todos os tempos será mostrada no vídeo da Sony. E esse foi o vídeo da história e dos consoles da Nintendo. Em breve lançarei o vídeo da Sony e por fim o vídeo da Microsoft, ambas no mercado de videogames. E se você não quiser perder esses e outros lançamentos do canal, é só se inscrever e ativar o sininho das notificações. Qual desses consoles você já teve? Deixa nos comentários que eu quero saber. Vou ler e dar coraçãozinho para todo mundo. Combinado? Eu agradeço a todos que chegaram até aqui. Nos vemos num próximo vídeo. E até mais!